Boa tarde. O nosso tema de estudo para hoje será aborto na visão espírita. Bem, não sei se todos vocês sabem, mas agora recentemente, no mês de março, o Conselho Federal de Medicina apresentou ao Senado um parecer, uma opinião favorável à realização do aborto até a 12ª semana de gestação. E aí a gente se pergunta, como é possível que um CFM, um órgão representativo dos médicos do nosso Brasil, como é possível que um órgão desses ofereça ao Senado uma ideia, uma sugestão tão esdrúxula, uma sugestão que defende a morte de um para supostamente salvar a vida do outro, uma sugestão que defende a morte do mais fraco, do mais frágil, daquele que não tem como se defender, para supostamente salvar a vida da mãe. Como é possível que profissionais que têm a missão, o dever ético, moral e humano, de salvar vidas, possam defender de forma tão veemente a morte? Bem, antes de sairmos julgando e principalmente condenando, como sabemos fazer tão bem, vamos tentar compreender o porquê deste processo. Como pessoas tão inteligentes, estudadas, cultas, chegaram a essa conclusão de que essa seria a solução para a questão do aborto no Brasil. Como eles chegaram a essa conclusão que seria cômica se não fosse vergonhosa, se não fosse aviltante. Bem, eles chegaram à conclusão de que legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação pode ser a solução para a morte de muitas gestantes, porque todos os dias na sua prática profissional, como médicos e outros profissionais da área da saúde, como enfermeiros e outros, quase que diariamente eles presenciam a chegada de moças, de mulheres que realizaram abortos nas piores condições possíveis e imagináveis, ou até inimagináveis, porque elas fazem coisas que a gente nem imagina, na tentativa de não ter aquele filho que não foi planejado. E essas moças, essas mulheres chegam nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde, em situações drásticas, desesperadas, buscando ajuda para minimizar, para resolver as sequelas daquele aborto clandestino que elas realizaram naquelas condições péssimas. Muitas delas chegam ali lutando pela vida mesmo, porque correm risco de morte. E algumas, efetivamente, vão a óbito. Então, este quadro é sim um quadro caótico, é um quadro muito, muito triste, porque o aborto no nosso país já é considerado um problema de saúde pública. Estima-se, existe uma estimativa de que 1 milhão de abortos sejam realizados no Brasil anualmente. 1 milhão é um número assustador, E o pior é que este número pode estar aquém da realidade, porque muitas pessoas, muitas mulheres fazem os seus abortos quietinhas em casa, sem contar para ninguém, sem buscar ajuda médica. E esses números não são contados neste 1 milhão, porque não há como saber quantos são. Então, é ainda mais assustador saber-se que 1 milhão é um número que está aquém da realidade. Então, este é um dos motivos pelos quais esses profissionais da área médica concluíram que dar a essas mulheres as condições propícias para que façam os seus abortos seria uma forma de resguardá-las, uma forma de salvar a vida delas.
E o segundo motivo pelo qual eles chegaram a essa conclusão de que a legalização do aborto até a 12ª semana pode ser a solução para esse caso, é o fato de que esses profissionais, infelizmente, são ignorantes em relação à vida do espírito. São completamente ignorantes em relação à vida que existe além da matéria, a vida que existe além do que nós podemos ver, sentir, tocar, a vida que existe além da terra. E por serem completamente ignorantes em relação aos assuntos de ordem espiritual, não fazem a menor ideia das graves implicações espirituais que podem ocorrer por conta de um aborto realizado, em qualquer circunstância, dentro de um barraco, numa favela ou dentro da clínica mais cara da cidade. As implicações espirituais podem ser as mesmas. Por que podem ser? Porque cada caso é um caso. Mas a possibilidade de que ocorram essas implicações espirituais graves, como nós já vamos ver, são muito grandes. Então é muito interessante que nós saibamos que essas possibilidades existem, porque pode acontecer conosco, ou com alguém do nosso conhecimento, com um familiar, com uma amiga querida. Então nós que já temos esse conhecimento, temos o dever moral de levar essa informação para quem não o tem. Então, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro da nossa classe médica, para que não venhamos a defender o aborto em qualquer circunstância, vamos estudar então um pouquinho desse assunto. Claro que esse estudo é sempre superficial, porque o nosso tempo é bastante curto, mas que sirva de vontade, de incentivo para que vocês estudem mais, né? Mas vamos ver então o que o Espiritismo tem a nos ensinar em relação ao aborto, para que nós próprios não venhamos a cometer o mesmo equívoco, grave equívoco dos nossos médicos e o Conselho Federal de Medicina está cometendo. Então, vamos lá. O que o Espiritismo nos ensina acerca do aborto? Bem, primeiro, se vamos falar sobre aborto, temos que saber em que momento inicia-se uma reencarnação. Em que momento inicia-se a formação de uma nova vida sobre a Terra, de um novo corpo físico. E o Livro dos Espíritos, na sua questão 344, nos explica que a reencarnação inicia-se no momento da concepção, da fecundação, no momento em que um espermatozoide entra no óvulo. Nesse momento, criam-se laços fluídicos, laços energéticos, que unem o espírito reencarnante, aquele ovo ou zigoto, futuro embrião, futuro feto, futuro bebê. Então, o início de uma nova vida sobre a Terra, porque o espírito nós já sabemos que já existia. Ele está iniciando uma nova experiência sobre a Terra. Mas o início da formação de um novo corpo e de uma nova experiência terrena para aquele espírito ocorre no momento da fecundação. Então, nós não reencarnamos no momento em que nascemos. Nós reencarnamos no momento em que o espermatozoide do nosso pai uniu-se ao óvulo da nossa mãe, e ali iniciou-se a ligação fluídica, a nossa ligação fluídica àquela célulazinha. Nesse instante, iniciou-se a reencarnação de cada um de nós. Em nosso país, em que circunstâncias, em que situações o aborto é considerado legal? Tem 3 situações. O aborto, de acordo com o nosso Código Penal, é considerado legal em caso de gestação seguida de estupro. Gestação que é consequente de um estupro. Também é considerado legal, de acordo com o nosso Código Penal, o aborto nas situações em que a gestação coloca em risco a vida da mãe, risco eminente, risco de morte para a mãe.
E agora, mais recentemente, em 2012, o STF, o Supremo Tribunal Federal, aprovou também a realização do aborto legal, né, para os casos de anencefalia. Essa situação ainda não é lei, mas se a gestante entrar com o pedido de aborto, um caso comprovado de anencefalia, certamente ela vai ter esse pedido atendido, porque o STF garante isso. Muito bem, então agora vamos ver o que a doutrina espírita acha, qual a sua posição em relação a cada um desses casos. Em relação à situação na qual a gestação põe em risco a vida da mãe e na qual se tenha que optar entre um ou outro, né? Nos ensina o Livro dos Espíritos, na sua questão 359, que é preferível salvar a vida do ser que já existe, isto é, que já está com a sua reencarnação em caminho sobre a Terra, em relação àquele que ainda não nasceu. É preferível preservar a vida do ser que já existe aqui, né, em relação àquele ser que ainda vai nascer. Essa é uma situação que se encaixa naquele caso de ter que optar pelo mal menor. Não é a situação ideal, sem dúvida alguma. Não é a situação dos sonhos de ninguém, nem dos espíritos. Mas há muitas situações na vida, e vocês já devem ter passado por isso, nas quais nós não temos a opção de fazer o ideal. O ideal, naquele caso, é impossível. E nós nos vemos obrigados a optar pelo mal menor, pelo que vai fazer menos estrago, ou que vai beneficiar um número maior de pessoas. E essa é uma típica situação dessas. O mal menor, neste caso, é sacrificar a vida do ser que ainda não nasceu. Por quê? Porque a mãe, a gestante, já está inserida no seu processo reencarnatório, no seu planejamento reencarnatório. Ela já desempenha funções nas quais ela é útil, ela já está cumprindo a sua missão em diferentes ambientes. No ambiente social, como nós estamos hoje, no ambiente profissional, com o seu trabalho, com a sua profissão, ela já auxilia muita gente, ela já é útil a muita gente. No ambiente familiar, muitas vezes esta gestante é o esteio, é a pessoa que cuida de um pai doente, de uma mãe doente, que dá um certo amparo aos seus irmãos. Muitas vezes é uma mãe que já tem outros filhos pequenos que precisam dela. Então, no ambiente familiar também essa pessoa está inserida e já está desempenhando o seu papel e a sua missão. Então, o mal menor a essas alturas é permitir que essa pessoa siga em frente com o seu processo, com o seu planejamento reencarnatório, desempenhando suas funções, as suas missões, já que missão é tudo aquilo que nós abraçamos com amor, com carinho, tudo aquilo que nós nos dispomos a realizar. E aquele espírito que nesta situação não teve possibilidade de reencarnar, por ser uma situação atípica, ele ficará aguardando para que no futuro, quem sabe futuro próximo, ele possa retornar numa experiência bem sucedida. E o outro caso, o caso do aborto. O Espiritismo não concorda com o aborto que é realizado nos casos em que a gestação é consequência de um estupro, no caso do estupro. Por quê? Primeiro porque aquele ser que está sendo gerado, aquele espírito que está reencarnando, não tem nenhuma responsabilidade em relação ao ato de desrespeito que foi cometido para com a sua mãe biológica. Ele não é absolutamente responsável por aquilo. Então é um inocente pagando pela vida, pagando com a vida, por um ato de desrespeito que foi cometido por uma outra pessoa. Segundo, porque o Espiritismo defende a vida em todas as situações, todas as circunstâncias, por compreender que os seres
são criação divina, todos os seres são criação divina, são filhos de Deus, e só a Deus cabe o poder de delegar sobre a vida e sobre a morte. Então, o Espiritismo também não concorda com o nosso Código Penal em relação à gestação seguida de estupro. E em relação à anencefalia, também o Espiritismo não concorda. Por quê? Porque nós sabemos que tudo na vida ocorre por um motivo, tudo tem uma razão de ser. A nossa reencarnação, que inicia-se na concepção, lembrem-se disso, foi muito bem planejada. Não foi obra do acaso, obra da sorte ou obra do azar. Foi minimamente planejada. E o nosso corpo físico, a saúde, a doença, tudo foi minimamente planejado, atendendo às características e necessidades do espírito, atendendo às nossas características e às nossas necessidades. Então, se o espírito reencarna num corpinho que vem com um defeitozinho, que nesse caso é a anencefalia, existe um bom motivo para isso. Ele precisa passar por essa experiência. Não foi por azar que isso aconteceu. E os pais, por sua vez, também precisam, por algum motivo, viver essa experiência dolorosa, ou eles se colocaram à disposição daquele espírito para que ele passasse por essa experiência. Por amor, por carinho, por se preocupar com aquele espírito, pode se colocar à disposição para que ele vivencie aquela experiência que ele tem, da qual ele tem necessidade. Há relatos nas mesas mediúnicas de espíritos que vêm agradecer aos seus pais biológicos por terem permitido o seu nascimento, mesmo sendo anencéfalos. Lembrando que a anencefalia possui vários estágios. Existe a anencefalia mais grave, mais severa, e outros estágios mais brandos. E esses espíritos vêm então agradecer aos pais biológicos, de forma especial à mãe biológica, né, por ela ter permitido o seu nascimento e a sua vida, nem que fosse por alguns minutos, por alguns dias, por algumas semanas. Porque aqueles minutos, dias ou semanas era a experiência da qual ele tinha necessidade para reencontrar o equilíbrio que ele tinha perdido lá atrás, para se tornar um espírito mais saudável, uma alma mais saudável. E dali em diante, eles estavam então em condições de voltar numa experiência futura, numa gestação futura, e então reencarnar, nascer com a saúde e com o equilíbrio necessário. Então ele tinha que passar por essa experiência. Mas infelizmente as pessoas em geral não têm esse conhecimento e não permitem a esses espíritos passar por essa experiência da qual eles têm grande necessidade. Quais são as possíveis implicações espirituais do aborto provocado? Bem, primeiro vamos deixar bem claro que são as possíveis implicações espirituais. Não podemos afirmar categoricamente, de forma alguma, que isto aconteça com todos os casos. Mas a possibilidade de que isso venha a acontecer é muito grande. Então é interessante nós sabermos que nós podemos passar por isso, né? Bem, uma possível implicação espiritual do aborto provocado é o fato de que aquele ato de desrespeito à vida, ele provoca um desequilíbrio energético no nosso perispírito. Não sei se todos vocês sabem, mas além do corpo físico, nós temos vários outros corpos, dos quais um deles é o perispírito, o corpo do espírito. E o perispírito é a forma, é o molde para o corpo físico. Quando nós reencarnamos, o nosso perispírito, já que nós já existíamos como espíritos, o nosso perispírito serviu de forma, de molde para o nosso atual corpo físico. Todos os desequilíbrios energéticos atuam sobre o perispírito, desequilibrando-o, provocando doenças lá,
esse desequilíbrio energético atua depois sobre o corpo vital, onde flui nossa energia vital, que é a energia da vida. E por último, no último estágio, desemboca no corpo físico. E aí nós percebemos que há algo errado, porque uma doença se manifestou. Mas quando a doença se manifesta no nosso corpo espírito, no corpo físico, antes disso ela foi construída, foi produzida lá no corpo do espírito, no perispírito. Então o que ocorre em relação ao aborto provocado é que ao realizar este ato de agressão contra um outro ser e contra nós mesmos, ao realizar esse ato que é um desrespeito à lei de amor que rege o universo, nós provocamos um desequilíbrio energético no nosso perispírito e que reflete-se no corpo físico. Então, várias moléstias, várias patologias podem começar a surgir no corpo físico como consequência daquele ato de desrespeito cometido, de forma especial na região do aparelho reprodutor, que é regida pelo chakra genésico, pelo centro de força genésico. Todo o corpo é prejudicado, mas essa região de forma especial, porque foi ali que o ato de desrespeito foi cometido. Então, dali em diante, várias moléstias podem começar a surgir, como inflamações na região do útero, trompas, ovários, essa região genésica, inflamações e infecções recorrentes, aquelas que a gente trata, cura, mas dali a pouco voltam, dores, infecções que podem inclusive dificultar uma futura gravidez. Quando eu decido que agora eu quero ter um filho, posso ter dificuldade para engravidar ou até impossibilidade para ter um filho. Isso tudo provocado pelo desequilíbrio energético que foi produzido naquela região. Essas manifestações físicas, essas patologias, podem se manifestar ainda na vida atual ou numa existência futura. Então a gente começa a entender o porquê, por exemplo, de muitas mulheres terem dificuldade para engravidar ou até impossibilidade. Uma das causas possíveis, claro que não são todas que se encaixam neste caso, mas uma das causas mais frequentes de infertilidade feminina e masculina também, porque os homens fazem parte disso, né? É o fato de, numa existência passada, não ter agido de forma correta em relação a uma gestação e ter optado por um aborto. Então, essas consequências energéticas podem ocorrer com as mulheres que optam por um aborto. Uma outra possível consequência espiritual, uma outra possível implicação espiritual decorrente de um aborto é a instalação de processos obsessivos. Eu não sei se vocês sabem, mas um processo obsessivo, aqui nesse caso de um encarnado para um desencarnado, né, é quando um espírito age sobre nós, tem acesso sobre nós, consegue interagir conosco, consegue se ligar fluidicamente conosco e passa a agir sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde e começa a agir com o intuito de nos prejudicar. Não ocorre obsessão para o bem. O processo obsessivo é sempre para prejudicar de alguma forma. Então, como ocorre isso? Bem, nós recebemos como filhos, muitas vezes recebemos como filhos, graças a Deus, espíritos amigos, espíritos que já nos amam, espíritos que nos querem bem e que estão felizes com a possibilidade de renascer como nossos filhos. Espíritos que não nos fariam mal de forma alguma. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes ainda nós recebemos como filhos espíritos que ainda não nos querem bem. Espíritos que são desafetos do nosso passado. Pessoas com as quais tivemos problemas, pessoas às quais fizemos sofrer, pessoas às quais prejudicamos de alguma forma. Enfim, os nossos inimigos do passado reencarnam como nossos filhos também. E essa é também uma situação bendita,
Se eu disse que graças a Deus podemos receber nossos amigos como filhos, repito, que graças a Deus podemos receber nossos inimigos também, porque essa é uma chance abençoada de transformar uma relação de inimizade, de rancor, de ressentimento, de ódio, numa relação de amizade, de simpatia, de amor. Então é uma chance bendita mesmo. Então, dependendo do nível do espírito que nós expulsamos, que nós não permitimos que reencarnassem, dependendo do nível evolutivo e dependendo do tipo de relação que ele tem conosco, ele pode, depois de ser expulso, entrar no processo de mais raiva, de mais ódio, de um maior desejo de vingança. Ora, se ele já estava fazendo esforço, no caso dos espíritos que ainda não são desafetos, né? Se ele já estava fazendo esforço para nos aceitar como mãe, como pai, aquela situação já não era fácil para ele. E ainda por cima, nós o expulsamos, nós o rejeitamos, pode-se compreender facilmente que a mágoa dele em relação a nós só aumente, a raiva, a revolta, o desejo de vingança só aumente. Viu? Eu falei que não era coisa boa, eu falei. Viu? Viu como eu estava certo? Viu? E dali em diante, por conta desses sentimentos todos que se exacerbam, ele passa a ficar ao nosso lado, passa a nos fazer companhia e tenta estabelecer conosco uma ligação fluídica, que é o processo obsessivo. E porque as mães, aquela moça, aquela mulher que fez o aborto, torna-se uma alma fácil para ele, uma vítima fácil para ele, um alvo fácil para ele. Primeiro porque ela está desequilibrada energeticamente por conta do aborto que ela realizou. E segundo porque é muito comum que essas pessoas, que essas mulheres entrem no processo de culpa e de remorso, o que baixa a sua frequência vibratória e facilita a conexão delas com o espírito. Então essas moças, essas mulheres são um alvo fácil para ele. E dali em diante, uma vez estabelecida essa conexão, ele passa a fazer tudo que estiver ao seu alcance para se vingar. Ah, você me rejeitou? Então agora aguente. Então ele pode agir, por exemplo, sobre a nossa saúde, pode fazer com que nos sintamos mais fracos cada dia, pode sugar nossa energia, pode fazer com que se desenvolva um processo patológico dos mais diversos, porque ele está atuando no nosso perispírito, nos desequilibrando energeticamente. Mas não é só isso. Ele pode fazer com que nossa vida familiar, por exemplo, se transforme num inferno, com que dentro da nossa casa, do nosso lar, ninguém se entenda mais, porque essa relação que eu tenho com o seu pai biológico, que ela desande, a gente já não consegue mais conversar, não consegue mais se entender, e a vida vira um inferno. Até nas relações sociais e profissionais, ele pode interferir para que a felicidade se afaste da gente cada vez mais. Se eu estou infeliz, eu vou fazer tudo que estiver a meu alcance para que você não seja feliz, que a minha infelicidade seja igual à sua. Então, este é um processo bastante comum e de grande prejuízo, porque pode afetar a nossa vida em vários setores. Além do aborto provocado, quais os outros tipos de aborto que existem? Bem, além do aborto provocado, existem mais dois tipos de aborto. É o aborto espontâneo, propriamente dito, e o aborto supostamente espontâneo. O aborto espontâneo, propriamente dito, é aquele que ocorre sem que haja nenhuma participação da mãe biológica, mas nenhuma participação mesmo. Ela está bem, ela está tranquila, está feliz com aquela gravidez, é um filho que estava planejado, que ela desejava, mesmo que não fosse planejado, ela está feliz, está tudo bem.
E aí chega um belo dia em que ela descobre que foi vítima de um aborto espontâneo. O aborto espontâneo ocorre por várias razões. Uma delas é a possível desistência do espírito. O espírito que já tinha se ligado fluidicamente àquele embrião, ou até àquele feto, desiste de reencarnar. Como nós já vimos, nem sempre é fácil para o espírito reencarnar como filho daquela mulher, daquele homem que em existências passadas o fizeram sofrer. E há espíritos que simplesmente desistem. Olha, não tenho condições, pensei que tivesse, mas ainda não tenho forças para encarar isso, não quero mais nascer como filho deles e vou-me embora. E quem não tem a vida do corpo é o espírito que está ligado a ele. Então esse espírito rompe os laços fluídicos que uniam aquele embriãozinho, já que no início esses laços são mais frágeis, são mais tênues e mais facilmente rompidos. Esse espírito rompe esses laços e vai embora. E aquele corpinho que estava sendo mantido vivo através desta ligação com o espírito, esse corpinho morre, porque a produção da energia vital só ocorre a partir da ligação do espírito. A energia vital é a energia da vida, a energia que mantém aquele corpo vivo. Se o espírito desiste, rompe os laços e vai embora, cessa a produção de energia vital e aquele corpinho morre. Então, um dos casos de aborto espontâneo é a desistência do espírito reencarnante. Outro possível caso é quando aquele corpinho que está sendo produzido ali, que está sendo fabricado, quando ele possui algum defeitozinho que inviabiliza o seu desenvolvimento. Esses casos ocorrem também. Uma falha na produção do corpo, que pode ter N causas, e o espírito, então, não tem a possibilidade de continuar ligado a este corpo, porque esse corpo não possui condições de continuar o seu desenvolvimento. Não tendo outra opção, são rompidos também os laços fluídicos que unem a este corpo, ele vai embora. E se é um espírito que quer reencarnar, se existe toda uma história para que esse espírito realmente reencarne como filho deste casal, ele vai voltar numa experiência futura. E há também aquelas situações nas quais o espírito precisa passar por uma reencarnação rápida. Lembrando que a reencarnação inicia-se no momento da fecundação. Então, há espíritos que estão tão desequilibrados energeticamente que precisam passar por uma reencarnação rápida para se reequilibrarem e aí depois, numa gravidez futura, já terem a condição necessária para encarar toda a gravidez e toda a vida. Por exemplo, é um caso bastante comum nos espíritos que cometeram suicídio. Eles ficam tão desequilibrados energeticamente que eles não têm condições de voltar para uma gravidez completa. Eles precisam passar por essa reencarnação rápida. Esse contato com a vida animal, com o fluido vital, isso faz com que ocorra um reequilíbrio do seu perispírito e no futuro eles poderão voltar já em uma situação melhor. E o aborto supostamente espontâneo é aquele que, aos olhos da nossa medicina, aos olhos dos nossos médicos, foi um aborto espontâneo. Mas na verdade não foi. Ele foi provocado pela ação mental da mãe, pela rejeição da mãe, que não quis aquele filho desde o instante que ela soube que estava grávida. Rejeitou aquela criança com todas as suas forças. E sem saber, porque nós não temos consciência do nosso poder mental. Nós não temos consciência de quanto nós destruímos e quanto podemos construir com o nosso poder mental. É um grande desperdício esse. Nosso mundo poderia estar muito melhor, a nossa vida poderia estar muito melhor se nós soubéssemos usar de forma correta esse poder mental que todos nós possuímos. Então esta gestante que não tem consciência do seu poder mental,
mas que rejeita aquele filho com todas as suas forças, ela rompe com a sua mente os laços fluídicos que unem esse espírito àquele corpinho. Então, ela expulsa aquele espírito com o seu poder mental. E se esse processo não ocorresse, essa gravidez seguiria sem problemas. Essa criança viria a reencarnar e ter uma vida que lhe estivesse programada. Mas isso não foi possível porque esta moça, essa mulher, rejeitou aquela situação, né? Então, vejam bem a nossa responsabilidade no sentido de usarmos a nossa mente, não só em relação a esse caso especificamente, mas em todas as pessoas, as situações que nos cercam. Quantas vezes nós estamos prejudicando outras pessoas, construindo doenças nos outros, construindo desequilíbrio nos outros, através do nosso poder mental. Sem falar no que nós construímos em nós mesmos, né? Bem, mas acontece que eu não sabia de nada disso. Eu não nasci espírita, eu cresci numa outra religião, que não me ensinou nada disso, não fazia a menor ideia dessas implicações espirituais, e eu fiz um aborto, ou até mais um, ou incentivei alguém a fazer, já que essas consequências, essas possíveis consequências espirituais, repercutem não só sobre a mulher que fez o aborto, mas as pessoas que deram incentivo a ele também. O pai biológico, a minha mãe, o meu pai, os profissionais, as pessoas que ajudaram a realizá-lo, todas essas consequências espirituais podem reverter para essas pessoas que se envolveram de alguma forma. Então, quando eu realizei este meu aborto, ou até outros mais, eu não sabia de nada disso. Eu era completamente ignorante em relação a tudo isso. E agora, o que vai ser de mim? Existe saída para o meu caso? Estou fadada a sofrer com patologias, com doenças, com desequilíbrios que vão se instalar no meu corpo físico, talvez ainda nessa existência ou em vidas futuras? Estou fadada a no futuro ter dificuldade para ter um filho ou até não conseguir tê-lo, né? Estou fadada a esses processos obsessivos que podem me trazer grandes prejuízos. Bem, nem 8, nem 80. Realizar um aborto é sim um ato de agressão à vida, um ato de desrespeito à vida, um ato de desrespeito a uma criatura que é divina, é um filho de Deus, tão divino quanto eu sou. É um ato de desrespeito à lei de amor que rege o universo. Não é como jogar fora um sapato que não me interessa mais. Mas também não é o fim do mundo. A saída, há como reverter isso? Há. Porque Deus, a sua infinita bondade e o seu infinito amor por nós, sempre nos dá mais uma chance. E só o que pode apagar uma multidão de pecados, como nós já sabemos, é o amor. Então, não vou esperar pelo desenrolar da minha vida para começar a sentir as consequências deste aborto. Não vou esperar por uma encarnação futura para sofrer as consequências desse aborto. Vou arregaçar as mangas desde já e vou tentar reverter o mal que eu fiz para mim mesma, o desequilíbrio que eu produzi em mim mesma, para tentar de alguma forma amenizar ou até evitar todas essas consequências. Como? Amando. Mas como amando? Amando, fazendo o que for possível para qualquer criatura que passe pelo seu caminho. Perceba onde você tem maior facilidade de se doar. Como você consegue se doar mais facilmente? Onde estão os seus dons? E use esses dons para auxiliar os outros, para doar carinho, afeto aos outros, para minimizar a dor, a solidão, a carência dos outros. Que outros? Quaisquer outros. Onde
ser dentro do meu próprio lar, porque às vezes ao nosso lado nós temos uma pessoa extremamente carente, extremamente solitária, que precisa de um afeto nosso, de uma paciência um pouquinho maior, de uma tolerância maior, de uma atenção um pouquinho maior. Na nossa rua, no nosso bairro, no nosso ambiente social, profissional. Mas também podemos buscar esses locais onde podemos doar amor, como por exemplo, nas casas de idosos, nos asilos, onde aquelas pessoas estão sedentas de 10, 15 minutos de atenção. Alguém que sente do lado delas e conversa por 15 minutinhos. Para nós 15 minutos não é nada, isso é tão pouco que eu tenho até vergonha de ir lá para sentar ao lado de alguém e conversar aqui 15 minutos. Isso é pequeno demais. Não é pequeno demais. Para aquela pessoa, esses 15 minutos podem salvar o seu dia. Aquela pessoa vai dormir mais feliz porque você doou 15 minutos do seu tempo para ela. Há creches ou orfanatos onde há crianças sedentas também de atenção, de carinho. E qualquer coisa que se faça com elas já vai fazer muita diferença para elas. Uma brincadeira, mas eu não sei lidar com crianças, eu não tenho dom para lidar com crianças, mas eu sei tocar violão. Então pega o seu violão, sente lá e comece a tocar para eles. Eu gosto de lidar com animais, o meu dom é com animais. Então, procure um abrigo, vá trabalhar como voluntário. Aqui em Balneário Camboriú nós temos a Viva Bicho, mas enfim, mesmo que eu não me envolva com um abrigo desses, eu posso ajudar animais que passam pela minha rua, pela minha casa, animais que eu vejo por aí. Enfim, há N formas, hospitais sedentos de doentes que não recebem nenhuma visitinha. O SUS abre meia hora de visita, há alguns que recebem visita e há tantos outros que não recebem visita nenhuma, ficam lá jogadinhos como se fossem nada. Então é meia hora, né? Meia horinha do nosso dia. O que é isso? É nada, né? Então há tantas situações nas quais nós podemos expor e doar o nosso amor. E essas situações todas farão com que este desequilíbrio energético que nós provocamos em nós mesmos vá aos poucos se revertendo, minimizando substancialmente as consequências do aborto realizado ou até anulando completamente. Eu não sou refém do meu passado, eu sou dono da minha vida, eu posso mudar o que está por vir. Se eu não fizer nada, se eu continuar com os braços cruzados, aí é muito grande a chance de que eu venha assim a sofrer com doenças, com esterilidade, com processos obsessivos, mas isso é se eu ficar de braços cruzados. E eu tenho toda uma gama de amor, todo um arsenal de amor para ser doado e que deve ser doado. Há até aquelas pessoas que partem para a opção de adotar crianças, porque tem esse desejo sincero, profundo dentro de si, e que partem para essa experiência fantástica de trazer para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, um ser que não nasceu dele, um ser que não é seu filho biológico, mas que dali em diante passará a ser seu filho do coração. Então são N atitudes que nós podemos tomar para que esse processo se reverta e possamos usufruir da saúde, da harmonia e do equilíbrio com o qual todos nós sonhamos. Estamos aqui falando em relação ao aborto, mas esta é a atitude que deve ser tomada por nós em relação a todos os nossos equívocos. Cometi aquele equívoco, sim, porque sou um espírito ainda em processo de evolução, sou ainda ignorante em relação a muitas coisas, não sei muitas coisas ainda, e por conta disso cometi aquele erro. Mas não quer dizer que eu tenho que me tornar agora refém dele. Sempre há a possibilidade de revertermos as consequências dos erros que foram por nós cometidos. Bem, nós iniciamos esse estudo. Gente do céu, estourou o tempo. Nós começamos, vou encerrar em 5 minutinhos, tá? Nós iniciamos esse estudo mencionando a triste situação de profissionais da saúde, de médicos, que infelizmente defendem a morte. Estão defendendo a morte de seres indefesos
para supostamente salvar a vida de suas mães. Mas nós vamos encerrar o nosso estudo mencionando que nem tudo está perdido. Já existe uma luz no fundo do túnel e não é tênue, não é fraquinha. É uma luz que vem crescendo dia a dia, ano a ano. E essa luz, em breve, vai iluminar todo o nosso planeta. Vai ser realizado agora, no dia 29 de maio, de 29 de maio a 1º de junho, o 9º Congresso Nacional da Associação Médico Espírita do Brasil, na cidade de Maceió. 9º. Isso quer dizer que há 9 anos esse congresso já vem sendo realizado. 9º Congresso Nacional da Associação Médico Espírita do Brasil. Lembrando que todos os estados da nação brasileira possuem as suas AMEs, suas Associações Médico Espíritas. Na chamada para esse congresso, lê-se assim: será uma grande festa do coração. Lembrando, isso aqui é uma chamada, não para um congresso espírita só, é um congresso de médicos, certo? E nessa chamada, lê-se assim: será uma grande festa do coração, pois o evento vai associar aos ricos ensinamentos sobre saúde e espiritualidade os mais belos sentimentos de fraternidade. E isso aqui é um sonho, né? A nossa medicina, medicina terrena, usando palavras como esta, para chamar os seus profissionais a participarem de um congresso, isso é um sonho. Eu fico arrepiada só de ler isso aqui. Será uma grande festa do coração, pois o evento vai associar aos ricos ensinamentos sobre saúde e espiritualidade os mais belos sentimentos de fraternidade. Serão 1.300 pessoas num ambiente estudando temas médicos, psicológicos, éticos e educacionais. Nesse quadro, nesse auditório, abordaremos a complexidade das doenças terapêuticas, com ênfase especial à terapia complementar espírita, bem como ressaltaremos as questões fundamentais da ética e da humanização da medicina. Demorou. Puxa, demorou, mas está acontecendo. O nosso sonho está se tornando realidade. E no outro auditório menor, 500 pessoas vão estudar as pesquisas de William Crookes e William James, com a apresentação de pesquisas científicas realizadas no Brasil e em outros países. Esse texto foi escrito pela doutora Marlene Nobre, que é a atual presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. Só para ilustrar, a AME Brasil foi fundada em 1995, portanto ela já possui 18 anos. E existem no nosso país 52 AMEs, entre as estaduais e as regionais. Vejam bem, 52 associações médico-espíritas já existem no nosso país. E por que eu fiz questão de encerrar o nosso estudo trazendo esses dados? Para que vejamos que tudo está caminhando para um mundo melhor. A Terra está realmente deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E a nossa medicina não tem a opção de ficar de fora disso. E ela está caminhando, está participando efetivamente desse processo. Esses profissionais médicos que participam desse congresso, em número crescente, porque de ano a ano são mais profissionais que participam, ele já age dentro do seu meio profissional como o levedo, como o exemplo, como a luzinha que leva informação e esclarecimento aos seus colegas profissionais. E de ano a ano, essa luzinha vai se ampliar, essa luz vai se expandir, até chegar o dia, esse dia vai chegar. E se Deus quiser, nós vamos presenciar isso, ou nesta encarnação, ou numa futura. Mas vai chegar o dia em que aqui nesta terra, nós nunca mais vamos ouvir um médico defendendo a morte. Obrigada pela atenção. Boa tarde.